Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para o nosso terceiro encontro acerca da doutrina dos anjos. Hoje, mais especificamente, trataremos sobre a classificação dos anjos. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. A primeira e principal classificação dos anjos é a seguinte: anjos bons e anjos maus. Eu lembro a vocês que no programa anterior, programa número 2, acerca dessa série teológica sobre a doutrina dos anjos, nós falamos especificamente sobre a queda dos anjos. Claro que todos os anjos de Deus foram criados bons, porque Deus, sendo um Deus eterno, perfeito e bom, criou todas as coisas boas, inclusive os anjos. Porém, quando da queda dos anjos, uma parte significativa que nós não sabemos numerar com precisão, se tornaram anjos maus. Então, em primeiro lugar, a primeira e principal classificação dos anjos é essa: anjos bons e anjos maus. Dentro dessa realidade, vemos uma série de subdivisões na classificação deles, isto é, na classificação dos anjos bons e também na classificação dos anjos maus. No programa de hoje, nós vamos nos limitar à classificação dos anjos bons, ou seja, dos anjos de Deus, dos anjos que não caíram juntamente com Lúcifer. Mais uma vez, é importantíssimo destacar que transitaremos dentro dos limites bíblicos, não dando margens para especulações fantasiosas e nem para heresias. A Bíblia não é muito detalhista no que diz respeito aos anjos, uma vez que eles, os anjos, não representam o enfoque principal das Sagradas Escrituras. Todos nós sabemos que o enfoque principal da Palavra de Deus é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, a Bíblia não gira em torno dos anjos, a Bíblia gira em torno de Cristo, por isso que sempre nós dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. E enfatizando mais uma vez, estaremos aqui transitando dentro dos limites bíblicos, já que a teologia do Teologia Viva não é uma teologia filosófica, hermética, truncada, enfim, é uma teologia que emana única e exclusivamente das páginas sagradas. Voltando à classificação dos anjos bons, veremos 4 classes no programa de hoje. Então, vamos começar. A primeira classe que eu gostaria de repassar para vocês, dentro dessa classificação dos anjos bons, é os anjos, literalmente os anjos. Veja que a nossa primeira análise acerca das criaturas angelicais diz respeito à nomenclatura anjo tão somente. Lembrando que essa palavra, tanto no hebraico quanto no grego, todos nós sabemos que esses foram os idiomas em que a Bíblia foi escrita, significam exatamente a mesma coisa. E o que é que significa a palavra anjo, tanto no hebraico como no grego? Mensageiro. Assim, vale observar que esta palavra também foi utilizada para designar mensageiros humanos. Por quê? Porque a palavra anjo em si significa tão somente mensageiros e há passagem na Bíblia em que a palavra anjo é designada para pessoas humanas, seres humanos literalmente falando, por causa da sua etimologia, que significa apenas mensageiro. Por exemplo, em Lucas capítulo 7, versículo 24, a Bíblia nos diz que João Batista, no momento de fragilidade, enviou discípulos seus para confirmar se Jesus era ou não o Cristo de Deus. Ele estava passando por uma crise existencial, espiritual, enfim, e por algum motivo ele começou a duvidar se Jesus era ou não o Cristo, embora ele mesmo já tinha recebido a revelação da parte de Deus, de que Jesus, sem sombra de dúvida, era o Cristo. Ele tinha profetizado isso, mas aí ele mandou 2 dos seus discípulos saber se Jesus era o Cristo. Esses homens enviados foram chamados de mensageiros, isto é, de anjos. Lá no original aparece anjos. O texto nos diz o seguinte: e tendo-se retirado os mensageiros de João. Veja que o termo utilizado aí é exatamente o mesmo de anjos. Também vemos a aplicação dessa palavra para humanos, pessoas literalmente humanas, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Ali, nesse livro, os pastores de cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor são chamados de anjos.
uma vez que eles desempenham a função de mensageiros e também, por que não dizer, a função de protetores das igrejas. Então, nós veremos mais à frente que os anjos tanto têm essa função de serem mensageiros de Deus, como também têm a função de proteger. E por que os pastores das igrejas da Ásia Menor foram chamados de anjos? Porque eles tanto protegiam a igreja, como também eles eram mensageiros de Deus para estas igrejas. De forma que essa palavra anjo, inicialmente nós estamos dizendo, que foi utilizada ou pode ser utilizada, a depender do contexto, também literalmente para pessoas humanas. Mas o fato é que a palavra anjo é a designação mais simples para as criaturas angelicais. A Bíblia nos diz que há um número sem fim deles. Está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 10 o seguinte, confira comigo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Note, queridos, que Daniel estava tendo uma visão do trono de Deus e a sua glória o rodeava. Como parte dessa glória que rodeava o trono de Deus, havia, diz a Bíblia, milhares e milhares e milhões de anjos. Uma verdade consoladora é que essas miríades angelicais estão a serviço dos salvos, estão a serviço da Igreja de Jesus Cristo. Nós veremos isso mais adiante. Outra referência que confirma essa verdade do mundo espiritual, que essa primeira designação de anjos, não é? Para essa classificação dos anjos, representa que eles são uma multidão incalculável. Está escrito em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 11. Está escrito o seguinte, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, perceba, milhões e milhares de milhares. É interessante que no grego, no idioma em que foi escrito o Novo Testamento, essa expressão milhões e milhares de milhares denota hostes inumeráveis, uma multidão incontável. E isso está de acordo com o texto de Hebreus capítulo 12 e o versículo número 22, depois você confere na sua Bíblia. Uma coisa, queridos, que podemos ver claramente no meio dessa multidão de anjos que há, que nessa multidão de anjos, de seres angelicais, é que há uma graduação entre eles. Vejamos de maneira um tanto breve, porém sempre bíblica, cada uma dessas graduações. A primeira graduação que nós vemos, ou uma outra classificação, além dessa classificação mais simples de anjos tão somente, é querubins, os querubins. Veja que os querubins são mencionados em algumas passagens bíblicas, tais como Gênesis capítulo 3, versículo 24, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, Ezequiel capítulo 10, versículos 1 ao 20 e também Apocalipse capítulo 4. É interessante que a etimologia da palavra querubim não é muito certa, mas há um certo consenso em afirmar que a palavra querubim significa cobrir ou guardar. Eles, os querubins, são postos, por exemplo, na entrada do paraíso a fim de guardá-la, a fim de guardar a entrada do paraíso. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo número 24. Diz assim o texto bíblico. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Observe que, após a queda do homem, Deus o impediu de ter acesso à árvore da vida. Isto é, Deus impediu o homem de ter acesso à árvore da vida. É possível, queridos, que se o homem comesse do fruto da árvore da vida após ter pecado, ele viveria eternamente se degenerando e sofrendo todas as agruras do pecado. Isso é uma coisa impensável. O fato é que os guardiões foram postos por Deus ali na entrada do paraíso e estes guardiões foram exatamente os querubins. Eles também, os querubins, são descritos como estando ao redor do trono divino, uma espécie de guardiões do seu trono e também guardiões da glória de Deus. A cena descrita pelo profeta Ezequiel
É uma cena fantástica, é uma cena extasiante, uma cena maravilhosa. Vejamos alguns trechos do capítulo 10 de Ezequiel. Está escrito o seguinte: olhei e vi algo que se parecia com um trono de safira sobre uma superfície de cristal acima da cabeça dos querubins. Vocês estão percebendo? Há uma superfície, há um trono em cima e abaixo estão os querubins. Pelo menos nesse texto eles figuram abaixo. Depois a gente vê que eles figuram ao redor também. Prosseguindo, os querubins estavam na extremidade sul do templo quando o homem entrou, e a nuvem de glória encheu o pátio interno. O movimento das asas dos querubins fazia um som como a voz do Deus Todo-Poderoso, e podia-se ouvi-lo até no pátio externo. Isso é o que está escrito em Ezequiel 10, versículos 1, 3 e 5. Na realidade, todo o capítulo 10 de Ezequiel fala sobre os querubins, mas destacamos aqui apenas 3 versículos. Nós vemos que o que nos parece é que os querubins estavam abaixo do trono de Deus. Com asas majestosas, eles se movimentavam perante o Senhor. Que coisa linda, não é? O rublar das asas dos querubins. Mas vale salientar que antes do rublar dessas asas, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já era desde a eternidade. Porque os querubins, apesar de serem seres gloriosos, eles são apenas criaturas de Deus. Em dado momento, não é, dessa visão de Ezequiel 10, são descritas brasas entre eles e também a glória de Deus repousa no meio desses seres angelicais. Há uma outra cena belíssima descrita também pelo salmista Davi, que parece confirmar que os querubins estão abaixo e ao redor do trono divino. Vejamos o que está escrito no Salmo de número 18, versos 9 e 10. Está escrito o seguinte: ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés, montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Que cena gloriosa! O Todo-Poderoso cavalgando no querubim. Ainda o salmista Asaf nos informa no Salmo de número 80 e o verso 1 o seguinte: ouve, ó pastor de Israel, que conduz os seus descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta o teu esplendor. Coisa linda, não? Na Arca da Aliança, eles, os querubins, também aparecem. A glória do Senhor, à semelhança do que é descrito por Ezequiel, descia no meio daqueles querubins esculpidos no ouro. É exatamente isso que é narrado no Salmo de número 99, o verso 1. Veja aí. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Assim, queridos, os querubins são anjos extremamente poderosos que estão ao redor e abaixo do trono de Deus, tendo como uma das suas funções principais guardar e proteger. Mas agora nós vamos para uma outra designação acerca dos anjos. E a designação é a seguinte: serafins. Nós já vimos anjos, querubins e agora nós estamos vendo os serafins. Observe que, diferente dos querubins, os serafins são chamados pelo nome apenas em uma passagem das Escrituras Sagradas, que é a passagem de Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6. Nós vemos claramente que eles são seres angelicais distintos dos querubins. Veja que enquanto os querubins, vemos os querubins abaixo do trono de Deus, conforme nós já lemos aqui no Salmo 80, verso 1, os serafins aparecem acima desse trono. É o que está escrito em Isaías capítulo 6, verso 2, passagem conhecidíssima de todos nós, que diz o seguinte: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Que fique bem claro, como nós dissemos aqui no primeiro programa, onde nós fizemos considerações gerais acerca dos anjos à luz da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que fique bem claro, estamos aqui fazendo considerações acerca dos serafins, que o fato deles estarem acima, não é? Isso aí não quer dizer absolutamente que eles, os serafins, sejam maiores do que o Senhor ou superiores a Deus, de forma alguma. Eles são criaturas divinas, portanto, eles são
infinitamente inferiores a Deus. Foi o próprio Senhor quem ordenou que eles, os serafins, voassem acima dele com um objetivo muito específico. E qual foi o objetivo específico de Deus colocá-los acima dele voando? O de louvá-lo incessantemente e incansavelmente. Até porque a gente vê essa cena em outro momento das Escrituras, lá em Apocalipse capítulo 4, e diz que esses anjos, que tinham 6 asas também, não cansavam de dia e de noite de louvar aquele que estava sentado sobre o trono. Assim que os serafins não passam de criaturas de Deus e, portanto, infinitamente inferiores a Deus e, portanto, indignos, totalmente indignos de qualquer tipo de culto, de louvor e de adoração. Mas voltamos aqui para a cena de Isaías capítulo 6. A sequência desse texto, nós lemos o versículo 2, diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que eles proclamam 3 vezes santo, numa clara alusão à Trindade Santa. Claro que eles estão dizendo que o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Uma passagem correlata está justamente em Apocalipse capítulo número 4. Ali nos é dito que eles, os serafins, não se cansam nem de dia e nem de noite de cantarem estas mesmas palavras. Isso nos dá a entender que eles certamente lideram o louvor nas alturas celestiais. Os serafins estão estreitamente relacionados ao louvor nos céus. Eles se ocupam também da santidade e do culto ao Senhor. Em Isaías capítulo 6, eles foram instrumentos também, e aí já é um outro aspecto da atuação dos serafins, eles foram instrumentos de purificação e preparação de Isaías para profetizar as nações, de forma que os serafins são santos anjos do Senhor, estão envolvidos no louvor, estão envolvidos na santidade, estão envolvidos também na obra da purificação, no caso ali de Isaías, e por que não dizer também instrumentos de purificação de outros que possam se disponibilizar a serem profetas do Senhor. Mas aí, queridos, nós chegamos a uma 4ª classificação dos anjos. Perceba que nós estamos sempre citando tudo que a gente está falando aqui, a gente está corroborando, a gente está confirmando, a gente está ratificando com textos bíblicos. Por quê? Porque a angelologia é um ramo da teologia que dá muita margem para especulações, para mentes imaginativas voarem muito distante dos limites bíblicos, voarem muito distante da ortodoxia bíblica. Mas vale aquela máxima, a gente fica com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, a gente diz. O que a Bíblia não diz, a gente simplesmente não diz. Mas como dissemos, 4ª classificação dos anjos, o programa de hoje que fala sobre a classificação dos anjos. Estamos nos referindo aos arcanjos, os arcanjos. O termo arcanjo aparece 2 vezes na Bíblia. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16, e em Judas, versículo de número 9. Pela etimologia, é possível nós imaginarmos que os arcanjos constituem a classe mais poderosa de anjos, porque a palavra arcanjo vem de arquê, que significa o primeiro, não é isso? Assim que arcanjo seria os primeiros dos anjos ou os principais dos anjos. Nominalmente, apenas Miguel é chamado assim. Isso está muito claro na Epístola Universal e no grande tratado de apologética escrito por Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Lá, Miguel é chamado pelo nome e é designado com todas as letras que ele é um arcanjo. Mas nós entendemos haverem outros arcanjos. Dizemos isso, claro, com base na Bíblia, com base na opinião de teólogos renomados e respeitados como o pastor Ezequiel Soares, também na própria declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E por que é que nós estamos dizendo que nós entendemos haverem outros arcanjos? Nós estamos afirmando isto com base em Daniel capítulo 10 e o versículo número 13. Está escrito o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Ora, se Miguel é um dos primeiros príncipes, é porque ele é um
no meio de outros primeiros príncipes, ou seja, um dentre outros arcanjos, mas vale salientar que nominalmente nós só observamos Miguel na Bíblia. Dentre outras atribuições dos arcanjos, nós entendemos que eles são designados para proteger e para fazer prosperar a nação de Israel. Está escrito o seguinte: mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 10, versículo número 21. Veja que Daniel é considerado o príncipe de Israel. É Deus dizendo: Daniel é o vosso príncipe, é o príncipe dos judeus. Além disso, foi um arcanjo, Gabriel, nós entendemos também, não é? Esse ele, um dos primeiros príncipes, que anunciou o nascimento de Cristo. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. São eles, não é, os arcanjos com as outras miríades angelicais que lutam contra Satanás e os seus anjos. Nós vemos isso claramente na passagem de Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 12. E a Bíblia também nos diz que esses arcanjos participarão do retorno do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo. É o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz que Jesus virá com alarido e virá também com voz de arcanjo. Então veja que os arcanjos são seres angelicais extremamente poderosos, e me chamou a atenção aqui uma das designações ou uma das funções desses arcanjos, que é proteger a nação de Israel. Nós queremos dizer aqui com todas as letras a toda a audiência: a nação de Israel é simplesmente indestrutível. Eu disse que a nação de Israel é indestrutível. Por quê? Porque sobre a nação de Israel repousam promessas incondicionais e promessas eternas. E por que são promessas incondicionais? Foram promessas que Deus fez a Israel que não dependem, não é? Que não estão condicionadas a absolutamente nada e ninguém, a não ser a fidelidade do próprio Deus e ao poder do próprio Deus. Como Deus sempre será Deus, Ele sempre será fiel, Ele sempre será onipotente e Ele nunca poderá mentir. Nós vimos aqui no programa sobre os atributos de Deus, não é? Que apesar de ser Deus onipotente, existem algumas coisas que Deus não pode. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode se contradizer. E Ele não pode porque, não é porque eu estou dizendo que Ele não pode. Ele não pode porque Ele mesmo, nas suas perfeições infinitas no seu ser, se obriga a não fazer aquilo ali. Ele não pode ser contraditório. De forma que sobre Israel repousam promessas incondicionais e promessas eternas. E para que essas promessas incondicionais e eternas se sustentem, não é? Prosperem, vigorem sobre a nação de Israel, Deus utiliza os arcanjos para proteger o seu povo. Assim que essa crise atual que Israel está vivendo, podem ficar despreocupados porque Israel jamais será destruído. Israel aparece na grande tribulação e, portanto, no futuro. Se ela aparece no futuro é porque não vai ser destruído no presente. Israel aparece no milênio, Israel aparece na própria eternidade. E tudo isso é a preservação de Deus também por meio dos arcanjos. Assim, queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Teologia Viva. Hoje, falando sobre a classificação dos anjos. Nos limitamos a 4 classificações: os anjos propriamente ditos, os serafins, os querubins e, por fim, também os arcanjos. Se você se sentiu abençoado, se sentiu edificado com esse conteúdo, eu vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas possível em todas as suas redes sociais o programa Teologia Viva, que foi elaborado com o objetivo de nos fazer crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.